Farhad conta que foram prometidos para Adélio R$500 mil caso ele assassinasse o Dr. Jair. O iraniano ainda revelou que membros da facção criminosa que Adélio estaria ligado estariam em Juiz de Fora para dar cobertura e auxiliar ele na execução do plano. Porém, Farhad Mavisi deu uma condição para contar em detalhes tudo o que Adélio havia lhe confessado. Ele pediu um perdão judicial pelos seus crimes e a garantia de que poderia sair do país e ir para os Estados Unidos ou Israel, onde seus familiares estariam. Questionado como produziria provas das suas revelações, o iraniano disse que muitas mensagens e áudios nos computadores e nos celulares de Adélio poderiam revelar quem são essas pessoas, e que há 99% de chances da polícia encontrar mensagens que corroborem com as denúncias feitas por ele. Por fim, o iraniano afirmou que Adélio não fez delação premiada e não revelou quem havia o contratado, porque tem medo de ser executado pela facção a qual pertenceria. Além desse papel com possíveis placas de carro, o que mais foi encontrado com Adélio e também na pensão onde ele estava hospedado? Quando Adélio é preso, o que foi encontrado com Adélio Bispo? Cartão de crédito internacional, 2 laptops, 6 aparelhos celulares, uma série de outros instrumentos e indícios que aquilo era, assim, uma organização criminosa toda preparada para se matar e assassinar o presidente da República. Bolsonaro não ia para Juiz de Fora no dia 6 de setembro. Ele ia no dia 6 de agosto. A agenda dele era com associação comercial. E aí, o pessoal fica de sobreaviso, porque o Bolsonaro adia essa ida por um mês. Quando ele adia a saída por um mês, apenas quem tinha acesso a essa informação era quem cuidava da agenda do Bolsonaro. Segundo as informações que eu levantei, era o pessoal do Bebiano. O Bebiano era presidente temporário, né, da Nacional. Então ele acabou agregando tudo da campanha para ele, por conta desse modo dele de trabalhar extremamente centralizador. O Bolsonaro era blindado pelo Bebiano. Para você falar com o Bolsonaro, você teria que passar pelo Bebiano. Porque se o Adélio é um louco e um belo dia, na história do planeta, na história da política mundial, ele cai de paraquedas no colo do Bolsonaro com uma faca na mão, então isso é um fato que precisa ser examinado. Agora, por outro lado, se o Adélio premeditou, para que ele pudesse premeditar, o pressuposto é que alguém conhecesse a agenda do presidente. Inclusive, logo após o atentado, eu fui chamada para depor na Polícia Federal e, assim, eu fui muito clara no meu depoimento. Eu disse que até o momento, quem sabia dessa agenda era só a gente que estava na organização e a gente tinha sido acionado diretamente por parte do pessoal do PSL, que, no caso, eram as figuras do Bebiano e o Marcelo Álvaro Antônio. Então, assim, eles queriam entender como essa agenda vazou para que o Adélio estivesse na cidade antes da data, de fato, que ocorreu o atentado do presidente Bolsonaro. E os policiais falaram para ele: Jair, não vá, não vá. A gente não vai conseguir garantir sua segurança. Mas, né, segundo dizem, o Bebiano chegou para o Jair e falou: capitão, o pessoal está gritando seu nome aí, vai ficar muito chato se o senhor não sair para conversar com o pessoal. E o Jair, que sempre gostou muito dessa proximidade e gostava de ter esse calor humano, de entrar, cumprimentar todo mundo, ele, né, um apelo desse ele não tinha como resistir. Então ele falou: não, eu vou. E acabou enfrentando a multidão e aconteceu essa tentativa de homicídio, né? Tem uma questão que surge dessa teoria que o Roberto apresentou, que é uma questão que envolve a Joyce Hasselman, certo? A Joyce Hasselman supostamente é um membro desse grupo do PSL Raiz, e ela deu uma entrevista pro Morning Show na Jovem Pan, no qual ela diz o seguinte: naquele dia a célula não estava completa. E algumas pessoas que geralmente estavam naquele momento quente da campanha ao lado dele, como o Bebiano e eu, nós não fomos comunicados dessa agenda. Só que o Bebiano estava lá no dia. Ele aparece em várias fotos, vídeos, né, atrás do Bolsonaro, em vários momentos ali durante aquele dia. Então por que ela dá essa entrevista querendo tirar o foco dela aí do Bebiano? No mínimo suspeito. Por que ela ia levantar essa bola? Porque ela sabia que ele estava lá. Por que ela vai falar isso? Não são evidências, mas são premissas de raciocínio que levam você a imaginar
que é mais fácil a turma tucana ter armado tudo isso ou a turma do PSL ter armado tudo isso do que propriamente dito o pessoal do PT. Eu imagino isso pela minha leitura, estou sendo muito sincero aqui. Fato curioso é que após a morte do Bebiano, o celular dele foi destruído. E, de repente, um jornalista descobre uma coisa, vai fazer uma entrevista sobre o inquérito das fake news, que esse jornalista, por acaso, do destino, Oswaldo Eustáquio. E quando eu vejo a matéria dele na tela, quase que eu caio da cadeira. Por quê? Porque ele traz a informação de que havia um grupo chamado PSL Raiz, cujos nomes que eu falei nos bastidores, que ninguém sabia, estavam exatamente nesse grupo. Né? Quer dizer, o grupo existia de fato. Para premeditar a facada, precisava existir esse grupo. E o Eustáquio traz exatamente isso na matéria dele. Um grupo chamado PSL Raiz, que tinha exatamente esses nomes. E aí, eu me lembro daquele dia, eu sentei na escada, liguei para o Eustáquio, falei, Eustáquio, saia do país porque vão prender você. Ele falou, não, mas eu não sei o quê. Eu falei, não é por causa disso. Você não sabe onde você mexeu. Você não sabe o que você encontrou. E eu não posso falar muito para você a respeito disso, porque a gente está no telefone. Eu falei para ele, vão prender você. Isso antes dele ser preso. Eu lembro até hoje, estava sentado na escadaria em Brasília, eu liguei para ele e falei, Eustáquio, saia daí. Antes do incidente que ele foi parar na cadeira de rodas. Existe uma outra coincidência muito forte para mim, que leva ao raciocínio desse grupo de 5 pessoas, onde o Bebiano entra, que existiu uma pessoa pedindo para que o Luiz Felipe não fosse o vice do Bolsonaro. Existia, na época, uma pessoa que depois ia se eleger deputada, inclusive. Né? Ia dar bastante dor de cabeça lá na frente. E esta pessoa estava pedindo ali, então, não, Luiz Felipe não, isso aqui é Bebiano. Estava forçando o nome do Bebiano, segundo as informações que eu levantei, segundo as pessoas que participaram da campanha que eu conversei. Estava tudo certo para que o Luiz Felipe fosse o vice do presidente Bolsonaro. E aí aparece, de repente, um dossiê, umas inverdades ali, etc., pichando a honra do Luiz Felipe. Em novembro de 2019, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança disse em entrevistas que Bolsonaro lhe revelou que não o escolheu para ser vice na chapa, porque o ex-presidente do PSL, Gustavo Bebiano, havia armado contra ele. Bebiano produziu um dossiê onde estariam fotos do deputado agredindo um mendigo e mantendo relações homossexuais. Fontes próximas ao presidente confirmaram que o dossiê foi feito e as fotos forjadas fizeram com que Bolsonaro desistisse da escolha. E o Bolsonaro desiste dele e de supetão, do nada, aparece e fala assim, não, vai ser o Mourão. Segundo os meus cálculos, quando o Bolsonaro traz o Mourão e não o Bebiano, esse pessoal tem que adiantar os planos. Por quê? Porque você tem uma lei eleitoral que diz, uma resolução do TSE de 2017, que vai dizer o seguinte, que se o candidato falece 20 dias antes da eleição, a imagem dele permanece na urna. Então as pessoas não votariam Bolsonaro, votariam outro nome, mas a imagem na urna ia aparecer do Bolsonaro. Porque não dá para você fazer isso por causa da preparação das urnas, né? Eles não começam a preparar assim, em cima da urna, pirim-pim-pim, varinha de condão, sai uma urna pronta. Não é assim que funciona. Tem uma preparação, são 5.565 municípios no Brasil. Cada município tem 3, 4, 5 escolas, cada escola tem 10, 15, 20 zonas eleitorais. Cada zona eleitoral vai ter uma urna. Então, caso o seu candidato faleça, venha a óbito, 20 dias antes da eleição, a imagem dele permanece na urna. Isso é uma lei, uma resolução do TSE. Você vai falar, bom, o crime foi cometido no dia 6 de setembro. A eleição foi acontecer lá para o dia 3 de outubro. Então, nesse intervalo, se o presidente falece, a probabilidade de alguém usar isso e usar a lei atrelada a este fato
para confundir a população. Quai, seu app de vídeos curtos.